Ai, ai. Te afetou muito a pandemia na questão de trabalho ou não? Ah, cara, eu passei boa parte da pandemia finalizando minha série, então pra mim, tipo, não Te mudou, ajudou, não te mudou. ajudou a focar. Me ajudou a tava tudo focar, não mudou gravado? nada. A gente gravou em fevereiro de 2019, a gente gastou muito tempo em pós, cara. Pós-produção foi... Pós é o quê? Edição, Pós é, corte? tipo, animação, infográfico, material de arquivo, Entendi. trilha sonora, correção de Da cor. grana que tu gastou pra fazer isso, a maior parte foi pra animação, foi pra... Acho que que, você acha que foi acho que arriscado? a maior parte do orçamento foi pra parte de pós-produção, né, de VFX. Então, desde você pagar estúdio, a gente teve uns 3 estúdios de animação trabalhando na série, você contratar a equipe de VFX para produzir VFX para cenas específicas. Então, você tem um programa que ele é explicativo. Então, eu não posso estar falando sobre um tema e não ter algo claro na tela sobre aquilo, explicando aquilo. Então, eu precisava dessas imagens. E quando você faz uma série, é muito delicado. De todo o material de arquivo que você vai exibir, você tem que ter o direito daquilo. Então, por exemplo, no Triângulo das Bermudas tem uma hora que eu falo de um navio que desapareceu lá, que era o navio El Faro, que foi o último acidente que teve no Triângulo das Bermudas. E aí eu precisei usar imagens do El Faro, da galera achando esse navio depois, sem a tripulação, mas os destroços. E eu tive que ir atrás do direito disso, um pesadelo. Tinha uma equipe, né, responsável por isso, mas assim, demorou um tempão até conseguir os arquivos. Aí você não consegue com qualidade boa uma série em 4K. Então, assim, todo o material tinha que estar em boa qualidade. Nem todo o material a gente conseguiu, porque eu sinto que em alguns momentos eu valorizei mais o conteúdo né? do que... Então, tipo, por exemplo, tô falando da origem do lobo. Tô querendo dar um exemplo de como é difícil para um lobo sobreviver contra os predadores. Aí eu acho um material incrível da BBC, de um lobo disputando comida com um urso e com um slowzão, só que aquilo não tá em 4K. Aquilo tá em Full HD, mas num ProRes, com uma resolução legal. Fala, pô, eu vou usar eu prefiro isso daqui do que um outro material 4K, mas que seja mais genérico. Então, como eu fui um dos editores também, eu fiz muito essa pesquisa. Eu tive que ir atrás desse material, gastava horas indo em banco de dados de imagens da NASA, baixando coisas pesadíssimas, horas baixando coisa para ir cavucar nesses materiais, para achar coisas específicas para determinados episódios. Então foi um trabalho assim que eu dediquei 2 anos da sua vida. 2 anos da minha vida e todo o meu conhecimento com edição, com pós-edição, com animação, eu coloquei tudo ali, meu. Tem um episódio da Terra Plana, cara? Não, esse eu fiz no YouTube, mas seria... Talvez fosse interessante pra uma segunda temporada, né, cara? Pô, Fazer eu sobre a Terra acho que plana. você tinha que provar... É que eu já fiz no YouTube esse da Terra plana. Aí você provou lá de todas as formas que a Terra é redonda? Não, o que eu fiz foi pegar os argumentos dos terraplanistas e ir explicando por que eles estão errados em cada um deles. Aham, da hora. Então, tem um episódio da série que é isso, que é o do aquecimento global. O nome do episódio é Aquecimento Global, a Grande Conspiração. Pois é. E aí o episódio ele tem a participação especial do Wendell Bezerra, que ele faz um personagem, ele faz o Mr. Gordon, o Raul Gordon. Tanto que a gente fez uma brincadeirinha Raul Gordon, na hora que ele vai se apresentar, fala: "Oi, eu sou o Raul Gordon." E ele é o dono daquele laboratório do Complexo Cury. Ele é o cara que financia as pesquisas da doutora Tai do complexo. Então aquilo lá só funciona com o dinheiro daquele cara. Né, ele representa várias empresas e ele solicita uma apresentação sobre aquecimento global porque ele precisa achar um argumento para falar que a empresa dele não é culpada de crimes ambientais. Então ele funciona como um negacionista. Então a gente chama o cara para ser a voz da pessoa que não acredita que o aquecimento global está sim acontecendo e é causado por nós, seres humanos, dando todos os argumentos. Ele, não, mas peraí, e o Sol? Você não falou do Sol e atividade solar, não é atividade solar? Então a maioria das pessoas comuns não tem esse argumento. Se um cara questionar ela disso, você fala, pô, pois é, eu não sei qual é a atividade solar. Você não sabe responder. Se o cara virar pra você e falar assim, tá, mas e a quantidade de dióxido de carbono que os vulcões emitem por ano? Não é isso que tá causando o efeito estufa? Você não sabe, você não tem esses dados. Então o que eu fiz foi fazer isso, trazer esses dados através de uma apresentação que eu e a doutora Thay a gente faz pro Sr. Gordon, que é o Wendell Bezerra, e ele sempre questionando e a gente dando os porquês de que não, na verdade não é bem assim, e a gente vai mostrando todos os dados. Esses dias a gente tava aqui pensando numa parada, e aí vamos ver se tu vai saber responder essa. A gente tava viajando aqui sobre o descongelamento, né, do permafrost, etc. Do permafrost eu falo dele, né? Aí o Monark falou assim, cara, eu acho que se descongelar essa porra toda aí, cara, o gelo já tá na água, tá ligado? Ele vai só manter a mesma coisa.
Do Polo Sul? Não, sabe qual é o problema do derretimento das geleiras? É que ele é um sistema que se retroalimenta. O gelo, ele é a superfície mais reflexiva natural que a gente tem. Eu entendo, não, mas a questão que a gente queria saber é, se o Polo Sul derreter, aumenta o nível do oceano ou não? Porque o meu argumento é... Claro. Não vai aumentar porque o gelo já não tá sobre o continente. Mas ele ocupa um tipo de volume diferente. Mas a água quando... Ocupa, porque a água é o gelo condensado, né? Só que a água, quando vira gelo, expande. É das propriedades que expande. Então, a água expande. Mas você sobe... Mas o grande problema disso é que você sobe o nível dos oceanos, entendeu? Então, é que eu já vi alguém falando que o Polo Sul não era problema. O Polo Norte que era problema porque o gelo estava em cima de continente. Então, o peso, a água já não estava contabilizada nos oceanos. Eu já não sei argumentar sobre isso, não. Então vamos ter que esperar o Pedro Lodge sai fora da minha Pedro Lodge, responde a porra da mensagem que eu mandei pra você no WhatsApp, cara. O Pedro Lodge, ele vai saber falar mais sobre isso. Segue o mistério do Polo Sul. Mas o que a gente tem é que... tu não sabe a experiência que a gente fez. O quê? A gente pegou um copo, encheu de água até a boca, colocou um gelo e ficou esperando ele derreter pra ver se ia transbordar. Sério? Sim, é interessante, vocês fizeram um experimento científico. Só que aí a gente esqueceu. E qual foi o resultado? Nenhum, porque a gente esqueceu. Não subiu o nível. Eu tava olhando ali, não subiu o nível. Tava olhando aí o caralho, mano. Para de Tinha que fazer isso numa escala maior, né? Vamos ver. Se eu tiver errado, ótimo, né? Mas ótimo ou não, né? É interessante testar. Eu espero estar certo, porque aí é menos... Você tem uma hipótese, você testou a sua hipótese. E chegou a uma conclusão, olha, é um experimento científico. É, um experimento meio louco, né? Que nem outro dia tava o Cid perguntando se existe fantasma de barata. Tomara que não, cara, porque senão minha casa ia ser assombrada. Eu tive problema feio com barata em casa, mas durante anos tinham 2 ninhos de barata em cima da minha casa. E todo dia eu chegava em casa e tinha 2 baratas pra matar ou recolher o cadáver. Porque aí eu detetizava, só que algumas filhas da puta sobreviviam, faziam outros ninhos. Então demorou. Aí elas voltavam a aparecer de novo. Às vezes eu tava em casa e eu ouvia o barulhinho delas saindo pelas frestas do gesso. Caralho. Nossa. Tu tinha que ter um gato. Isso é bom esse barulho aí. Tu tinha que ter um gato. Gato resolve o problema de barata. Gato acaba com barata. Né? Não, mas aí eu chamei o pessoal de detetização e aí resolveu também. Pela 4ª vez funcionou, né? Entendi. Eu já sofri com barata também. Uma vez minha mãe colocou num quarto... Tipo, a nossa casa tinha um quartinho fora da casa, tá ligado? E era do lado de um ralo que a gente tinha. E aí ela me colocou, porque eu gritava muito jogando jogos, e ela me colocou o mais longe possível dela pra não sofrer comigo. Só que saía barata direto. Então eu sofria porque de vez em quando eu tava jogando, passava uma barata assim na minha mão, subia pela... Isso é um terror. Será que é por isso mesmo, Monark? É por isso, cara. Tá falando que eu sou porco, que eu sou meio porco. Você é meio porco? Eu deixo... Imagina, mas olhando pra você eu não tenho essa impressão. Engraçado. Caralho, essa foi a indireta mais certeira mais direta possível. Que eu já vi na minha vida, moleque. Brincadeira, tô zoando. Imagina. Não, mas eu sou porco mesmo. É só um estereótipo. Cara, olha isso aqui. Todo sujo, mano. Então, beleza, exato. cara. Você atende bem esse estereótipo. Sei lá. Eu queria melhorar, na verdade. É que eu cago mesmo pra aparência.